Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro começa a cumprir a pena de prisão em regime fechado na sede da Polícia Federal em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, também mandou prender os outros integrantes do núcleo central da trama golpista. O ex-presidente Bolsonaro vai permanecer na superintendência da PF, onde já estava preso preventivamente desde sábado. 8 meses depois do recebimento da denúncia de tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes determinou que não cabem mais recursos. Os outros integrantes do chamado Grupo Crucial também tiveram as prisões decretadas. Todos os detalhes você vai acompanhar nesta edição do Jornal da Record. Falsos motoristas de aplicativo abordam passageiros que acabam de desembarcar no maior aeroporto do país e oferecem corridas fora das plataformas de transporte. Eles combinam um valor, mas antes de chegar ao destino, cobram mais que o combinado e acabam ameaçando os passageiros. Um suspeito foi preso por extorquir dinheiro de uma passageira do Amapá. Era no desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que o golpe começava. Os criminosos sabiam quem abordar. Pessoa desacompanhada, que demonstra ali que está hesitante, que está olhando de um lado para o outro, procurando um transporte, é o alvo preferencial. Esse crime aconteceu no maior aeroporto do país, mas se repete em vários outros. Falsos motoristas de aplicativo ou de táxi oferecem viagens com preços mais atrativos fora das plataformas oficiais. Antes de chegar ao destino final, mudam o preço combinado e ameaçam a vítima. Rafael Freitas Nogueira foi preso por extorsão dentro de casa na zona leste da capital. A polícia chegou até ele depois de rastrear o pagamento feito por uma vítima, uma fisioterapeuta do Amapá que havia acabado de desembarcar. A corrida custaria menos de R$200, mas no meio do caminho, o homem passou a ameaçar a passageira para que ela pagasse R$800. Você não me pagar, você não sai do carro e também suas malas eu vou reter. Não conseguimos contato com a defesa de Rafael. Os chamados clandestinos se passam por motoristas de aplicativo. Eles descem do carro e abordam passageiros que chegam de viagem. Por isso, as discussões e até brigas com taxistas são frequentes. A empresa que administra o aeroporto afirma que faz campanhas de orientação aos passageiros. A polícia recomenda nunca fechar uma viagem fora do aplicativo e usar táxis oficiais ou autorizados em aeroportos. Evitar qualquer abordagem dessas pessoas que se dizem motoristas, só que na verdade são verdadeiros criminosos golpistas. Ministro Alexandre de Moraes manda o Superior Tribunal Militar analisar perda de patente de Jair Bolsonaro. Também condenados, ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira vão ficar no Comando Militar do Planalto. O Jornal da Record explica por que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, vai cumprir pena no presídio da Papudinha. E o que acontece com Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos. Senado marca sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula para vaga no Supremo. Em Santa Catarina, sobe o número de cidades em estado de emergência por causa dos temporais. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. Jair Bolsonaro começou a cumprir hoje os 27 anos e 3 meses de prisão a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente vai continuar na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele já estava detido preventivamente desde sábado. A ordem do ministro Alexandre de Moraes foi dada depois que a defesa de Jair Bolsonaro não apresentou recurso dentro do prazo, que terminou ontem à noite. Na decisão, o ministro afirmou que, em virtude da defesa ter deixado transcorrer o prazo de novos embargos de declaração sem qualquer manifestação, bem como por não existir previsão legal de qualquer outro recurso, declara o trânsito em julgado da ação penal
e determina o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro. O ministro explicou na decisão que os embargos infringentes só poderiam ser apresentados quando há 2 votos pela absolvição de um réu em uma das turmas. Não é o caso de Bolsonaro, porque somente o ministro Luiz Fux votou contra a condenação do ex-presidente. Moraes lembrou que esse entendimento é usado no STF há 7 anos e, por isso, decretou o início do cumprimento da pena. Ainda assim, os advogados pretendem apresentar o recurso para explorar as divergências apresentadas no voto de Fux e tentar forçar uma rediscussão da jurisprudência na corte para diminuir a pena de Bolsonaro ou até mesmo anular o processo. Em nota, a defesa do ex-presidente criticou a decisão de Moraes e ainda lembrou do julgamento do ex-presidente Fernando Collor e também do caso Débora Rodrigues dos Santos, em que só se certificou o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais recursos, após os embargos infringentes. A defesa de Bolsonaro afirma que vai apresentar no curso do prazo estabelecido pelo regimento do STF o recurso que entende cabível. Moraes também decidiu que Bolsonaro vai permanecer na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Pesou para a decisão o estado de saúde do ex-presidente, além do precedente em outros casos, como o do presidente Lula, que também ficou preso em uma sala de Estado Maior na Superintendência da PF em Curitiba. Moraes determinou ainda que Bolsonaro seja assistido o tempo todo por uma equipe médica e que seus médicos particulares possam fazer visitas a qualquer momento. Hoje, o ex-presidente recebeu a visita de 2 filhos, o vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Carlos reclamou do tempo de visita determinado por Moraes e falou sobre a saúde do pai. Nunca vi uma visita cronometrada, 30 minutos com meu pai agora. Extremamente sensível. Está devastado psicologicamente. O que nos preocupa é ele dormindo, ele tem esse soluço. Ele broncoaspirar um soluço e se acabar sendo fatal para a vida dele. Isso preocupa muito a família e eu acho que deveria preocupar qualquer pessoa que desprezar pela vida de outra pessoa, ainda mais quando está sob a responsabilidade do Estado. O presidente da primeira turma do STF, ministro Flávio Dino, abriu uma sessão no plenário virtual agora há pouco. A Cristina Lemos está com a gente. Cris, muito boa noite. Explica, por favor, qual é a finalidade dessa sessão. Boa noite, Fara. Boa noite, Mariana. Olha, os 4 ministros da primeira turma, onde transcorreu o julgamento, agora vão justamente apreciar as decisões de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos diretamente a Brasília conversar com o nosso colega Yuri Ascar, que traz os detalhes. Olá, Yuri, boa noite. O que é que vai acontecer a partir de agora? Boa noite, Cris. Os 4 ministros que integram a primeira turma têm até às 7 horas da noite de amanhã para votar. Eles podem aceitar ou rejeitar as justificativas do relator, o ministro Alexandre de Moraes, em declarar o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais nenhuma possibilidade de recurso da condenação. A expectativa é que a primeira turma seja unânime ao referendar o fim do processo de Bolsonaro e de outros 6 dos réus da trama golpista. No voto sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes reforçou não haver mais nenhum recurso possível, especialmente porque não houve votos suficientes para permitir embargos infringentes. Quando se pode levar o processo para análise de todos os 11 ministros no plenário do Supremo? Na ação penal que condenou Bolsonaro, apenas o ministro Luiz Fux foi contra. E até o momento, só o ministro Flávio Dino votou, acompanhando a decisão de Moraes em todos os 7 processos. Um placar de 2-0. Cris. Obrigada, Yuri. O ministro Alexandre de Moraes também determinou hoje o início do cumprimento de pena de outros integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista. Essa é a primeira vez na história do Brasil que militares são condenados por tentativa de golpe de Estado. Moraes decidiu que o general Braga Neto, que já estava preso, vai permanecer na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 26 anos de prisão, a maior pena depois da de Bolsonaro. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, foi levado para a estação Rádio da Marinha, que fica em área isolada em Santa Maria, na região administrativa do Distrito Federal. Ele foi condenado a 24 anos de prisão. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que foi condenado a 21 anos de prisão,
e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos de reclusão, foram encaminhados para o Comando Militar do Planalto, que fica no setor militar urbano, em Brasília. A área, tradicionalmente, é usada pelo Exército para a custódia de militares investigados ou condenados. Na decisão do trânsito em julgado, Moraes determinou a competência do Superior Tribunal Militar para a análise da perda de patente dos réus Almir Garnier, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Os advogados dos militares apresentaram recursos, mas o ministro Alexandre de Moraes considerou que eles servem apenas para atrasar o processo e que não cabem os chamados embargos infringentes. Os integrantes do núcleo central da trama golpista, junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda foram condenados a pagar 30 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. O tenente-coronel Mauro Cid, que também faz parte desse núcleo, fez delação premiada e já cumpre a pena de 2 anos em regime aberto. A defesa de Braga Neto reafirmou em nota que a condenação do general é injusta e que deve seguir com medidas cabíveis perante cortes internacionais. O advogado de Augusto Heleno informou que, diante da ilegalidade e da perseguição, vai continuar na busca pela anulação do processo. As defesas de Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier não se manifestaram. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, vai cumprir pena em uma unidade da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Anderson Torres estava no escritório do advogado quando o Supremo Tribunal Federal concluiu o processo e chegou ao complexo penitenciário no final da tarde. Condenado a 24 anos de prisão, o ex-ministro da Defesa vai cumprir a pena na unidade da PM, conhecida como Papudinha. O local conta com 8 celas que funcionam como alojamento coletivo e tem banheiro, chuveiro, cozinha, lavanderia, quarto e sala. Torres é o único condenado do chamado Núcleo 1 da trama golpista a não cumprir pena em uma unidade das Forças Armadas, porque é delegado de Polícia Federal. Ontem, a defesa de Torres havia solicitado que a pena fosse cumprida na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido. Ele não foi mandado a um presídio comum por já ter exercido função que colocaria a vida dele em risco. Em nota, o advogado do ex-ministro lamentou que as inúmeras provas que apontam que ele não participou da tentativa de golpe não foram consideradas na decisão que o condenou. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o deputado federal Alexandre Ramagem perca o mandato. Ramagem está foragido nos Estados Unidos. Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão pelo envolvimento na tentativa de golpe de Estado. O STF ordenou a perda do cargo de delegado da Polícia Federal e do mandato de deputado federal. Mas Ramagem só vai perder o cargo eletivo se a Câmara acatar a decisão judicial. Há divergências na forma como isso pode ser feito por falta de regras claras sobre o assunto. O presidente da Casa, Hugo Mota, pode atender a decisão do Supremo, mas é improvável que isso ocorra em razão de precedentes em casos semelhantes. O mais conhecido é o da deputada Carla Zambelli, que tem condenação sem possibilidade de recurso e segue como deputada, mesmo presa na Itália, à espera da extradição para o Brasil. Parte da Câmara acredita que pedidos de cassação devem ser aprovados em plenário por maioria de 257 deputados. Mas a entrada da votação em pauta também depende de uma decisão de Hugo Mota. A Câmara dos Deputados se manifestou hoje sobre Alexandre Ramagem, que não teria cumprido o regimento da casa. Então vamos voltar a Brasília, desta vez com a repórter Flávia Alvarenga, que traz as informações. Olá, Flávia, boa noite. Olá, Cris, boa noite para você. A decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, inclusive, já foi publicada em Diário Oficial. A mesa decidiu que Alexandre Ramagem descumpriu as regras que estão no regimento. A decisão da mesa diretora diz que não cabe o registro de voto e também o registro de presença por meio do aplicativo da Câmara, que permite a participação à distância. Isso enquanto o parlamentar estiver
estiver no exterior e fora de uma missão oficial autorizada. Ou seja, essa participação de forma remota, ela é restrita. E Alexandre Ramagem, apesar de estar em licença médica, o que permitiria essa votação à distância, ele está nos Estados Unidos e também não está em missão oficial autorizada e sequer comunicou a viagem. O deputado Alexandre Ramagem votou na semana passada no projeto de lei do Marco Legal de Combate ao Crime Organizado e vem registrando presença. Mariana e Fara. Obrigada, Flávia. O início do cumprimento das penas gerou reação imediata no Congresso. A notícia teve impacto entre parlamentares da base governista e de oposição. Nenhuma novidade, um julgamento injusto, eivado de vícios, de decisões viciadas na questão jurídica. Hoje é um dia histórico, prisão do Bolsonaro, dos generais que participaram da trama golpista. Isso não é qualquer coisa. Já o senador Flávio Bolsonaro criticou a decisão de finalizar o processo, mesmo com as defesas ainda podendo apresentar recursos. Uma decisão inédita, com base na lei da cabeça dele, e transita e julgado uma sentença ainda com prazo aberto para o recurso de São Zimbábue Miquingenche, coisa que não tinha acontecido ainda ao longo de toda a história do Supremo Tribunal Federal, mas é assim que as coisas estão funcionando no Brasil. Diante das prisões definitivas, a oposição insiste para que os presidentes do Senado e da Câmara coloquem em votação a proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Essa pressão não deve mudar, mas a curto prazo, a avaliação do presidente da Câmara, Hugo Mota, é de que não há clima político para a votação da proposta, que seria encarada pelo Supremo Tribunal Federal como uma espécie de declaração de guerra. Após a visita pela manhã, os filhos de Jair Bolsonaro disseram que vão continuar articulando a votação da proposta a pedido do próprio ex-presidente. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro. É um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. As articulações terão ainda um novo obstáculo. Hugo Mota, que rompeu com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e avisou para que não conte mais com ele. A rusga é uma consequência da votação do projeto antifacções. E o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, destacou que as Forças Armadas aceitaram a decisão. Está se encerrando um ciclo, né? Onde os CPFs estão sendo responsabilizados e punidos, e para a felicidade do país, as instituições estão sendo todas preservadas. Né? Mas as forças receberam, eu admito que alguns constrangidos ou indignados, mas todos cumpriram o seu papel nas forças. A imprensa internacional repercutiu o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O jornal americano The New York Times destacou os 27 anos de prisão para Bolsonaro por conspiração golpista e lembrou que os ex-presidentes Lula e Fernando Collor já foram presos. O The Guardian, na Inglaterra, informou que Bolsonaro vai cumprir a sentença em uma sala de 12 metros quadrados na sede da Polícia Federal em Brasília. O jornal argentino Clarín destacou que o STF concluiu o processo depois que a defesa do ex-presidente não apresentou novos recursos, o que antecipou a condenação definitiva. Já a agência Bloomberg dos Estados Unidos mencionou que a defesa pediu prisão domiciliar para Bolsonaro, alegando problemas de saúde. Novas informações sobre as prisões dos condenados na tentativa de golpe ainda nesta edição. E eu volto à 00:30 no Jornal da Record. Mariana, Fara. Obrigada, Cris. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 10 de dezembro a sabatina de Jorge Messias para a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal. O atual advogado-geral da União foi indicado pelo presidente Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou do STF em outubro. O Senado aprovou hoje, por 57 votos a 0, a aposentadoria de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O texto determina que os agentes aposentados tenham um salário integral
e proporcional aos profissionais ativos. O projeto é considerado uma pauta-bomba pelo governo Lula por provocar um rombo nos cofres públicos de mais de 20 bilhões de reais em 10 anos, segundo o Ministério da Fazenda. O projeto segue para votação na Câmara dos Deputados. Em Santa Catarina, 11 cidades decretaram situação de emergência por causa das chuvas intensas que atingem o estado desde o fim de semana. Luiz Alves foi a cidade mais atingida pela chuva em Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil, em apenas 3 horas choveu o que era esperado para metade do mês. Um dia depois do temporal, as aulas seguem suspensas e unidades de saúde estão fechadas. Além de Luiz Alves, outros municípios de Santa Catarina decretaram situação de emergência. Foram mais de 800 residências afetadas e 270 pessoas desalojadas. Começou a receber chamadas por conta da elevação do nível das águas dos rios e as pessoas começaram a ficar ilhadas. Tivemos 26 pessoas resgatadas nesse período. O governo do estado liberou 7 milhões de reais para a reconstrução da cidade. Essa escola de educação especial ficou praticamente destruída. A água, como vocês podem ver, chegou na minha cintura. Móveis, materiais ficaram destruídos. Algo que não se via desde 2008. A força das águas também acabou derrubando os equipamentos, os materiais pedagógicos, material de limpeza, merenda escolar. Então a gente perdeu praticamente tudo. A chuva de ontem fez o rio transbordar. Ruas foram tomadas pela água. Em outras regiões, os animais ficaram presos nos imóveis. A Juliana e o pai perderam tudo o que construíram. Começou a encher muito rápido. Aí a gente não conseguiu salvar nada dentro da nossa casa. Infelizmente, só os documentos, a moto e as nossas vidas que são mais importantes, né? Choveu muito forte na região sul e teve temporal também na região centro-oeste. Vamos falar com a Lidiane Sayuri para saber até quando essa chuva continua, Lid. Boa noite. Oi, Mariana. No sul, a chuva vai dar trégua, mas no centro-oeste, esse cenário permanece até quinta-feira. Boa noite para você, Fara. Boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, o ar frio mantém as temperaturas mais baixas pela manhã em partes do sul e do sudeste. Em Curitiba, tem previsão de chuva na madrugada, máxima de 25 graus. Em São Paulo, faz 25 também com sol entre nuvens. Em Rio Branco, a chuva aperta de manhã. À tarde, faz 31. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Goiás e no Distrito Federal. Pelas imagens de satélite, vemos um cinturão de nuvens do norte ao sudeste. Amanhã, a frente fria associada ao ciclone extratropical deixa o tempo instável e com perigo para fortes temporais no litoral sul da Bahia. A circulação de ventos em diferentes níveis favorece a chuva forte do Acre até o norte de Minas Gerais. Os ventos marítimos deixam o mar agitado no Rio de Janeiro, com ondas de mais de 2 metros. Em Florianópolis, faz 23 à tarde. Em Belo Horizonte, 28. 33 em Cuiabá. Em Manaus, 30 e até 38 em Teresina. Tempo Delivery. A Elis é de Teresópolis de Goiás. Boa noite, Elis. Entre quarta e quinta, sol com nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máximas entre 28 e 30 graus. Na sexta, chove rápido durante o dia, faz até 30. A Miriam está de olho no tempo em Mirante do Paranapanema, São Paulo. Oi, Miriam. Os próximos dias serão de sol entre nuvens. A tarde esquenta até os 31, 33 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Fara. Obrigado, Lidiane. E você vai ver ainda hoje, operação contra balões mira fabricantes e influenciadores digitais em São Paulo. E logo a seguir, Flamengo pode ser campeão com 3 rodadas de antecedência. O título do Brasileirão pode ser definido hoje, mas a luta contra o rebaixamento segue intensa e vai se estender até a última rodada. A Polícia Ambiental, só este ano já foram apreendidos 247 balões no estado de São Paulo. A operação acontece quase 2 semanas depois de uma casa que funcionava como depósito clandestino de fogos de artifício explodir na zona leste de São Paulo. O suspeito morreu.
Fabricar, transportar ou soltar balões é crime ambiental, com pena de até 3 anos de prisão e multa. E no Rio de Janeiro, a polícia prendeu um vereador suspeito de ajudar traficantes na Baixada Fluminense. Segundo a investigação, ele teria emprestado maquinários para a construção de barricadas. Os policiais arrombaram a porta da casa do vereador para cumprir o mandado de prisão. Hernani Aleixo foi o 3º vereador mais votado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a investigação, ele é suspeito de beneficiar traficantes do 3º Comando Puro com nomeações em cargos públicos e empréstimo de maquinários para a construção de barricadas. Aquele bem que foi adquirido com o dinheiro do povo através dos impostos não foi só apenas desvirtuado da sua finalidade pública. Ele foi utilizado contra a população. A investigação começou no início do ano, após a prisão de um traficante da região. No celular do criminoso, os agentes encontraram áudios e mensagens que mostram a suposta ligação do vereador com a facção criminosa. Mandou mensagem aqui para mim ontem para perguntar se estava querendo botar alguém para trabalhar. Bagulho de nomeação, que ele está com uma vaga lá. Precisar de alguma coisa de material para botar barricada, o que precisar, ele é vereador eleito. Nesta outra mensagem, que seria do vereador, ele afirma que teria problemas caso emprestasse máquinas da prefeitura. Mas o traficante responde que se o grupo pegasse, o político não seria culpado. Na chegada à delegacia, o vereador negou as acusações. Jamais, até porque eu tenho uma vida limpa, 100% limpa. A defesa do vereador não foi localizada. Outros 6 suspeitos foram presos na ação. Pelo segundo dia, equipes voltaram a derrubar barricadas nas comunidades. Mais de 200 toneladas foram retiradas. Em Duque de Caxias, traficantes revidaram e um funcionário da prefeitura foi baleado. Ele foi socorrido e já está fora de perigo. Pelo menos 28 pessoas foram presas numa operação contra uma quadrilha que fingia entregar presentes e aplicava golpes milionários. Os criminosos movimentaram 14 milhões de reais. O grupo buscava vítimas nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, São Paulo e principalmente no Paraná. Cerca de 270 pessoas foram enganadas no chamado golpe do presente. A quadrilha escolhia pessoas que estavam fazendo aniversário ou comemorando datas especiais. Os criminosos fingiam ser representantes de floriculturas e lojas de chocolate e cobravam apenas a taxa de entrega dos supostos presentes. As maquininhas de cartão eram adulteradas. No visor aparecia apenas parte do valor digitado pelos estelionatários. Eles também aproveitavam a distração das vítimas para trocar o cartão por um falso. 12 máquinas de cartões foram apreendidas em Curitiba, Paraná. Na data de hoje, nós prendemos os operadores financeiros, ou seja, as pessoas que recebiam os valores dos golpes, prendemos os motoboys que vinham de São Paulo até o estado do Paraná aplicar o golpe. Os responsáveis por desviar os valores obtidos com as fraudes, chamados de conteiros, moram em São Paulo. Geralmente são os laranjas, né, que emprestam suas contas ou alugam as suas contas. Geralmente gira em torno ali para esse empréstimo uma quantia de 10% ali do que foi efetivamente sacado, né? A estimativa é de que o prejuízo das pessoas lesadas chegue a 14 milhões de reais. Celulares foram apreendidos e serão analisados para identificar outros integrantes da quadrilha. No decorrer das investigações vão ser identificadas, né, as eventuais participações dessas pessoas, né, como elas contribuíram para a prática criminosa e serão responsabilizadas na medida da sua culpabilidade, né? Um incêndio atingiu o Ministério da Igualdade Racial em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa teve queimaduras graves no corpo e 6, intoxicação por inalar a fumaça. Elas foram encaminhadas para o hospital. A suspeita é que o fogo tenha começado numa subestação de energia no subsolo do prédio. A Polícia Federal fez uma operação contra o desvio de verbas de hospitais no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. Segundo a investigação, recursos públicos eram desviados com o uso de notas fiscais falsas.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra de 1.800.000 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório. O imunizante vai passar a integrar o calendário nacional de vacinação para gestantes e recém-nascidos. Você vai ver a seguir as últimas informações sobre o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. E também, militar americano de alta patente visita a região do Caribe para inspecionar embarcações de combate ao tráfico de drogas. Donald Trump planeja um telefonema para tentar resolver a crise diplomaticamente com Nicolás Maduro. Um militar americano de alta patente visitou a região do Caribe para inspecionar embarcações usadas no combate ao tráfico de drogas na Venezuela. O general Dan Kane ficou em Porto Rico, numa antiga base naval. Um dos objetivos era discutir os preparativos para uma possível missão de combate ao tráfico de drogas na região. Aeronaves militares americanas sobrevoaram a Venezuela. Um funcionário do governo americano revelou que Donald Trump planeja conversar diretamente com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ainda não há data para o telefonema, mas uma solução diplomática para a crise é considerada muito provável. A autoridade venezuelana responsável pela aviação disse que as companhias aéreas que não retomarem os voos ao país em até 48 horas correm risco de perder a autorização para operar. Diversas companhias cancelaram os voos depois de um alerta da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos para uma situação potencialmente perigosa no espaço aéreo venezuelano. Na Casa Branca, o presidente Trump participou da tradicional cerimônia de perdoar perus para o Dia de Ação de Graças. 2 aves deixaram de ser servidas na ceia e foram levadas para uma fazenda. O grupo terrorista Hamas entregou o corpo de mais um refém depois de um intervalo de 12 dias. Israel classificou a demora como mais uma violação ao cessar-fogo. Foram 12 dias sem que o grupo terrorista devolvesse os restos mortais de reféns. Antes do corpo chegar aqui ao Instituto Forense, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a demora na entrega é mais uma violação do acordo de cessar-fogo pelo grupo terrorista Hamas. Os restos mortais passam agora por exames de identificação. 45 dias depois do início da trégua, as famílias dos israelenses Rangvili e Dror Or e do tailandês Sutisak Rintalak ainda aguardam a devolução dos corpos. Na faixa de Gaza, o governo americano quer começar a construir complexos residenciais para palestinos na área sob controle militar de Israel. Segundo o jornal The New York Times, o objetivo é oferecer segurança para os civis deixarem a região dominada por terroristas do Hamas. A polícia da França anunciou a prisão de mais 4 suspeitos de participar do roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris. Segundo a imprensa francesa, entre os detidos está o 4º homem, que teria invadido o museu no mês passado. Ao todo, 8 pessoas já estão presas. As peças roubadas continuam desaparecidas. Cerca de 150 bombeiros combateram um incêndio em um armazém em Londres, na Inglaterra. Como havia fogos de artifício e botijões de gás no local, escolas e casas vizinhas precisaram ser esvaziadas. Ninguém ficou ferido. A França vai aplicar multa de até R$120 mil a passageiros que causarem transtornos durante viagens de avião. Nos casos mais graves, o responsável pode ficar proibido de embarcar por até 4 anos. Entre as infrações estão o descumprimento de ordens da tripulação e o uso indevido do celular em algumas etapas da viagem. Ainda no noticiário internacional, a Ucrânia aceitou a base do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos para o fim da guerra com a Rússia. O plano foi alterado nos últimos dias e a limitação de tamanho para o exército ucraniano foi removida. Também há uma cláusula para a entrada da Ucrânia na OTAN. Outros detalhes não foram divulgados. O documento com 19 pontos ainda precisa ser analisado pela Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky disse hoje que a Ucrânia está pronta para avançar com o acordo de paz.
e que está preparado para discutir temas sensíveis com os Estados Unidos, juntamente com aliados europeus. Em uma postagem nas redes sociais, Donald Trump disse que o enviado especial Steve Witkoff vai a Moscou para falar com Vladimir Putin. Já o secretário do Exército, Dan Driscoll, deve se reunir com o governo ucraniano. Nas últimas horas, Ucrânia e Rússia realizaram novos ataques aéreos que deixaram pelo menos 9 mortos. Em Portugal, uma discussão entre os donos de um restaurante terminou em mortes. Pai e filho, que são brasileiros, foram assassinados a tiros. O suspeito foi preso. O restaurante da família onde aconteceu o crime está com as portas fechadas. O estabelecimento, inaugurado em fevereiro, fica na cidade de Montijo, na região metropolitana de Lisboa. O empresário brasileiro com cidadania portuguesa, Pedro Ganança, de 60 anos, foi alvo de tiros, disparados pelo sócio José Augusto. O filho da vítima, Theo, um brasileiro de 23 anos, também foi baleado ao tentar proteger o pai. Os dois foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. O suspeito fugiu e foi preso a cerca de 300 quilômetros daqui do local do crime. Ele já tinha antecedentes por furto e sequestro. De acordo com a investigação, houve uma discussão por causa da divisão do lucro do restaurante. O crime chocou a vizinhança. As pessoas estão a ficar mais violentas, estão a trocar vidas por dinheiro. Uma pessoa fica com medo, né? A família disse que já conseguiu os recursos para fazer o traslado dos corpos para o Rio de Janeiro, onde mora parte da família. De volta ao Brasil, em 9 meses, mais de 200 farmácias foram roubadas em Salvador. Um aumento de 30% em relação ao ano passado. Sabe o que querem esses criminosos? O principal alvo dos assaltantes são aquelas canetas emagrecedoras. 2 criminosos armados invadiram a farmácia e renderam os funcionários. Eles exigiram que os levassem até o local onde estavam as canetas emagrecedoras. Não era para a gente se mexer, que ia matar todo mundo e que queria só as canetinhas. A polícia militar chegou antes da fuga dos assaltantes. Teve troca de tiros. Os suspeitos foram presos. A polícia recuperou 42 caixas de canetas emagrecedoras, além de dinheiro e uma arma. Em 9 meses, foram registrados mais de 200 roubos a farmácias em Salvador. Segundo a Polícia Civil, os criminosos atuam principalmente em regiões de alto padrão, onde as drogarias têm maior quantidade de canetas emagrecedoras. O medicamento para o tratamento do diabetes e da obesidade virou sinônimo de emagrecimento rápido. Cada injeção pode custar R$ 1.500. No mercado clandestino, uma caneta sai pela metade do preço. Diante do aumento das ocorrências, a polícia fez uma operação nesta terça-feira. Mais de 10 integrantes de uma quadrilha especializada neste tipo de crime foram identificados. Alcançar as lideranças que estão determinando esse tipo de ação, os criminosos que estão cometendo os crimes nas farmácias, como também acompanhar de perto os receptadores, o esquema de venda ilegal do produto em academias, em clínicas de estética. A gente volta agora a Brasília com o repórter Yuri Ascar, que acompanha a sessão virtual da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está analisando a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o fim do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados. Yuri, em que pé está o julgamento? Mariana, o placar segue em 2-0 pela conclusão do julgamento, chamado trânsito em julgado, em que não existe mais a possibilidade de recursos. O ministro Flávio Dino, que é presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, seguiu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin e Carmen Lúcia podem votar no plenário virtual até às 19h de amanhã. A primeira turma tem uma tradição de seguir o entendimento de Moraes em todos os processos da ação penal da trama golpista. Bolsonaro está preso aqui na Superintendência da Polícia Federal desde sábado, quando foi preso preventivamente. E amanhã à tarde, o ex-presidente vai passar pela audiência de custódia, em que se confirma ou não a manutenção dessa prisão agora definitiva
pela condenação nesse processo de 27 anos e 3 meses de prisão. Aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal, apoiadores de Jair Bolsonaro fazem uma vigília e esse pequeno grupo pede anistia. Mariana, Fara. Obrigado pelas informações, Yuri. Novas atualizações sobre a prisão dos condenados na tentativa de golpe de Estado você acompanha na edição da 00:30 do Jornal da Record. E as reportagens de hoje estão no Record Plus e em todas as plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe e logo depois de Reis tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Entre no r7.com e vote. Quem voltar vai direto para a nova formação da roça. Não perca. Uma boa noite e até amanhã. Excelente noite para você. Até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.